Márcio já ter falado isso, que passaram-se 20 minutos e depois a gente vê o que acontece com o tempo. Você tem todo o tempo do mundo. Eu acho que eu já doei 5 para a Martinha, já de coração, Martinha. Só para também, eu acho que me situar, eu sou mais novo. Eu acho que por isso me resta menos tempo. Que essa dimensão que é imponderável para todos nós, né? Eu sempre achei assim, interessante que tanto no candomblé, quanto também para os gregos e para várias dimensões que são ancestrais, é o maior Deus, ou então é a maior entidade, ou é a maior dimensão metafísica, né? Tanto às vezes física quanto metafísica. No candomblé, o tempo, ele não é um santo, ele é o tudo, ele é mais do que tudo. Então, nesse tempo, então, que eu acho que a gente se encontra, é um tempo um pouco de tristeza, mas faz parte da dimensão da vida, mas eu acho que também é de alegria, sabe, Martinha? De alegria também, porque a gente vinha conversando isso ali na praça, né? Eu acho que conversei isso também com a Ana Borba quando a gente esteve em São Paulo, porque em tempos, né, tão difíceis, já colocados e nem anunciados, mas já em ato esses tempos, o que melhor a gente pode fazer é a gente se unir, né? É a gente, mais do que se unir, como o Peter falou aqui mais cedo também, mesmo que as nossas redes sejam tortas, mesmo que as nossas redes às vezes sejam furadas, mas são as redes que a gente tem, né? São as redes que a gente tem com as nossas pequenas ou diferenças, mas que a gente também pode pensar em singularidade. Então, só para poder me citar, eu entrei na faculdade em 1993, Ana Boca. 1993. Então, eu acho que em 1993 mesmo, eu acho que na primeira semana baiana de psicologia, que não era instituto na época, né, que era faculdade de psicologia da UF, foi que o Márcio disse. Então, era já professor, mas era um professor, então, que se falava nos corredores, naquele ambiente de uma academia, às vezes decadente, como toda academia, e que toda academia ela só é interessante quando, na verdade, ela até cai e tem novos ares, porque senão ela vira um museu e não uma academia e não uma árvore. E Marcos Vinícius, então, eu acho que esse é talvez o primeiro legado, ou então a primeira conexão que eu possa pensar de Marcos Vinícius com direitos humanos, que é a militância de Marcos Vinícius dentro da academia. E eu conversei um pouco antes com a Martinha, com a Ana, não, mas aí isso acho que já fica posto já. Quando a gente vai fazer concurso público, e tem essa coisa que a Ana leu aí, que é o memorial, né, e tem uma nota para isso, e a nota, ela varia conforme uma palavra estranha, que é quando a gente mede a congruência de um ser. Não tem como fugir de uma certa perspectiva ética cristã, mas do cristianismo primitivo, não dessa vagabundagem que a gente vê por aí hoje, mas que é a ideia de que você não mede pela palavra, por isso que esse negócio, e Marx nesse sentido, ele talvez fosse um cristão radical, primitivo mesmo, mas não essa coisa que está aí hoje, porque Marx não ligava muito para a palavra, talvez por isso ele tenha passado muito tempo prescindindo dessa potência da palavra escrita ou dessa estratégia da palavra escrita, como também como um campo de luta, porque Marx acreditava era na ação, Marx acreditava era no ato, que é como os cristãos primitivos também pensavam, né? Não importa o que você fala, não me venha com seu palavrão, não me venha com o seu doutorado, eu estou querendo saber o que é que você está fazendo no campo, o que é que você está fazendo na luta. Então foi nessa luta, mas eu ainda não na luta, né, de 93, que então eu encontro Marcos Vinícius falando numa mesa assim na Semana Baiana de Psicologia. Então o que as pessoas diziam era: mas esse pessoal da luta antimanicomial, esse pessoal é um pessoal muito ideológico, já empobrecendo um dos conceitos, né, uma das definições de teologia, como se a gente fosse apaixonado, e quando na verdade eu acho que na outra perspectiva da ideologia, o que Marx já tinha começado a lutar nesse tempo, nessas histórias todas que as meninas colocaram ali anteriormente, é em relação a por que dessa luta. E aí eu me senti provocado, mas eu estava pensando nisso quando a Ana Boca falou dessa coisa assim, é o tempo da posição, é o tempo do óbito.
Não é um tempo que a gente pode ficar em cima de muro, ou frio, ou então morno. É tempo de esfriar algumas coisas, ou é tempo de esquentar algumas coisas. E nessa perspectiva, eu fiquei pensando, sabe, assim, que Marx, já para depois, ele foi em busca dessa questão de que era uma preocupação dele depois que ele agiu, atuou, construiu, de deixar alguma coisa naquele campo, às vezes árido, às vezes estéril, da academia, que pudesse, com aquela linguagem que se entende na academia, que às vezes é uma linguagem epistemológica, técnica e ética, fazer assim, nós não somos, a gente não está falando isso aqui de graça, a gente não está falando isso aqui de nada, a gente não está falando isso aqui porque a gente tem medo de ser internado, a gente não está falando isso por causa disso. Tem se repetido muito, né, essa frase que o Marx falava, assim, de sujeito a gente entende. E nesse enunciado de Marx, de sujeito a gente entende, eu acho que aí também tem essa potência dessa conexão com os direitos humanos, porque não é de qualquer sujeito na moda. Quer dizer, eu acho que tanto você, com as construções que já tinha feito, e outros colegas que tinham bebido um pouco também lá no Milton Japiaçu, a gente já tinha um divisor de águas. E o nosso divisor de águas era, ou a gente trabalha nesse negócio psicológico, nesse negócio psi, para objetificar os outros, ou a gente trabalha nesse negócio psi para poder ter uma perspectiva que não é de escravidão e não é de assujeitamento desse outro, mas sim de convivência, mas sim de construção com esse outro. Então, assim, e isso Marx vai pensar em ato e depois sistematiza, mas isso é muito depois, por exemplo, que a gente vai ver só a partir da década de 80, esse vazamento da construção Foucaultiana-deleuziana, que a gente não constrói para, mas a gente constrói com. Então, essa congruência que eu vejo tanto na fala da Ana Bock quanto na fala da Marta, é a congruência da vida do Marcos Vinícius. Então, o Marcos Vinícius, eu acho que ele vai dar conta de se deparar com direitos humanos, ou então de fazer esse tecimento, né, essas amarras com direitos humanos, por uma questão que depois ele amadurece e ele consegue colocar como também epistemológica. Sem a gente também ter um deslumbre com o significante de direitos humanos, porque uma das coisas, por exemplo, que para mim eu realizei em 2012, eu fui fazer, até contando essa história, que eu conheci a terra natal do Peter Pepá, era a Hungria, que era Budapeste. Então, em 2012 eu fui fazer um curso de drogas e direitos humanos. E quem foi estudar um pouco mais, né, a questão do fenômeno social histórico dos direitos humanos, e também contemporâneos dos direitos humanos, sabe que a gente tem que se apoderar desse discurso, mas eu acho que numa radicalidade é uma palavra que eu conversava com a lenda, com Marta, a lenda. A questão nossa pode até trocar de significante em relação a direitos humanos, mas a questão nossa é a liberdade, que é uma coisa complicada e também difícil de ser definida. E nessa ideia, né, de pensar que toda essa postura, ela também não veio gratuita, quer dizer, a Marta fala, a Ana Bock fala o quê? Do passado do Marcos Vinícius, de uma participação política. Uma participação política, né, fundador do PT, sindicato, depois psicólogos, construção também ajudando a luta antimanicomial, mas pensar nessa perspectiva que essa é uma das vias aí do encontro do Marcos Vinícius com os direitos humanos, sem a gente esquecer que quando os Estados Unidos, associado com a ONU, invade o Afeganistão, é baseado e justificado no mesmo significante. Então, nossa questão, internacionalmente também a gente se apoia, em alguns momentos. Em 2012, por exemplo, isso é uma coisa para o federal também lembrar, que em 2012, que a gente eu tive lá, eu tive a nítida sensação que eu não precisava nem ter ido fazer aquele curso. Porque quando eu cheguei, eu trocava ideia com o Marcos ali sempre pelo computador, eu falei assim, mas Marcos, tudo que o pessoal está dizendo aqui, como se fosse uma das coisas mais, tipo, updates, mais modernas, eu aprendi, foi na escola do Conselho Federal de Psicologia, que já tinha entendido, e Marcos então já tinha entendido,
que a luta, ou essas lutas em relação em prol dos direitos humanos, ou da liberdade dos seres que passam por tratamentos, que isso era uma questão que deveria ser defendida não só com a palavra, mas também com o ato, e ainda depois ele lastra isso na Comissão de Direitos Humanos em relação a campanhas. Então, assim, o pessoal na Europa começa a fazer, tipo, vídeo de direitos humanos, assim, lá para também, início dos 2000. Enquanto o pessoal da Europa estava desenvolvendo outras estratégias de você capitalizar e de você traduzir em outras palavras para sensibilizar a população de determinadas questões, o Conselho Federal de Psicologia, em função da participação, principalmente do Marcos Vinícius e dos colegas, já tinham construído outras formas também de capilarizar questões que eram fundamentais tanto para a ciência quanto para a profissão. E a questão aí é fundamental, só voltando a essa ideia de epistemologia, de ou a gente lida com o sujeito mesmo, dando autonomia da participação, ou é objeto. Pode botar uma maquiagemzinha aqui ou acolá, mas a radicalidade é essa. Sem julgamento também das práticas que a gente sabe que são objetificantes. Então, pensar nessas questões faz, eu acho que, só para poder também não ser injusto, só fazer esse, que é a criação da Comissão de Direitos Humanos em 1997, eu queria conseguir terminar uma apresentaçãozinha, mas tudo isso aqui, das coisas que não foram tiradas pela gestão anterior do Conselho Federal de Psicologia, todas essas questões estão registradas no site do Conselho Federal de Psicologia e lá também colocada na Comissão de Direitos Humanos, mas é só para a gente poder, eu falava para a Marta, né? A primeira incursão ou a primeira campanha, né, foi com o tema do sofrimento mental. Então, na verdade, quando você vê, né, essa trajetória de Marcos, e quando ele traz isso, então, para os direitos humanos no Conselho Federal de Psicologia, é quase como uma continuidade, aquela coisa que eu falava da congruência. Marcos, ele passaria em qualquer tema, em qualquer concurso, porque Marcos era uma pessoa que tinha uma trajetória de congruência. Sem grande, pode ter uma diversidade nos objetos, nas questões, mas a congruência dele é absoluta. Então, desde de 2000, manicômio judiciário, pior do pior, Estatuto da Criança e do Adolescente, né? Outra coisa fundamental também, que a gente conversava, né? Que tem essa palavra do português antigo, que é a catilogência de Marcos, né? A capacidade de concatenar ideias que Marcos tinha, mas principalmente com essa visão política e que como ele deixa para a gente essa herança. Por exemplo, quando a gente estava conversando sobre essa campanha, preconceito racial humilha, a humilhação social faz sofrer. Então, a cada produção de campanha dessa, a cada ideia dessa de direitos humanos, tinha essa preocupação também de você criar um lastro de produção teórico-conceitual que pudesse sustentar para quem precisa desse discurso, né, dessa narrativa acadêmica, de você dar esse suporte e essa sustentação para que as pessoas não entendessem que elas estavam fazendo isso só pela boa vontade. E Marcos não gostava também de boa vontade. Marcos concordava com esse ditado que de boa vontade o inferno está cheio, e se você quiser trabalhar com as pessoas, você tem que se preparar para trabalhar com as pessoas e para encontrar as pessoas. Educação inclusiva, 2003, combate à tortura, em 2004. Tem uma campanha muito interessante, que se vocês colocarem, ela é de 2004, e é só também para poder ilustrar como é que as coisas eram feitas, né? Então, em 2004, assim como a gente vê essa repetição, não só com coisa da Cracolândia, mas também com essas manifestações assim, já despudoradas dos psiquiatras brasileiros, que nesse momento, então, desses flancos aí, dessas vulnerabilidades que surgem para esses campos, né, de movimentos sociais, que começam, na Bahia isso já começou, então como é a primeira do Brasil, então parece que as coisas começam em alguns aspectos por lá, mas a Associação Baiana de Psiquiatria recentemente lança uma comunicação dizendo que o hospital é um lugar de salvar vidas. Essa cara de pau, essa pretensão de como se nós não tivéssemos memória, de como se nós não tivéssemos entendimento do que é que se trata, está começando a voltar. Há 5 anos atrás a pessoa teria medo, mesmo um psiquiatra radical, mesmo o Ronaldo Laranjeira, esse ser assim, completamente... Nós somos contraditórios, mas ele realmente
E a impostura se revela no tempo, né? Porque, só para o detalhe do Ronaldo Laranjeira, é porque o Ronaldo Laranjeira, assim como boa parte dos médicos brasileiros, assim como eles quiseram botar para fora a acupuntura e depois quiseram a exclusividade da acupuntura, o Ronaldo Laranjeira tem nos livros dele várias publicações que ele indica que o THC, que é a substância da cannabis, agora usada por toda a indústria farmacêutica e também, né, nos Estados Unidos, venda às vezes livre. Então ele tem várias publicações que ele diz que o THC é esquizofrenizante. Como é que um impostor desse fica numa situação? Tudo se revela com o tempo. Ele vai ter que prestar conta pública disso. E eu estou falando isso porque está nas publicações dele. Todo mundo pode mudar de ideia. Ele pode mudar de ideia também. Mas por que eu lembrei do famigerado Ronaldo Laranjeira? Por causa da campanha do eletrochoque. 2004, vai acontecer um congresso de psiquiatria em Salvador. O Marcos Vinícius, então, ele estava naquelas idas e vindas, e às vezes, então, ele ficava lá em casa. Quando ele chegava em Salvador e não tinha a casa dele pronta, ele estava ainda sem um sítio lá na ilha, e aí o Marcos Vinícius, era uma triangulação, então eu, o Marcos Vinícius e a Ivone, um personagem fundamental, né? Assim, quase que uma secretária do alienante Marcos Vinícius. Então, por telefone, a gente faz essa campanha. Eletrochoque, porque a discussão era essa. A discussão era que era técnica. Que é a mesma discussão, então, que a escola de Frankfurt vai lá derrubar. Não se trata de técnica, como o seu pai falava. Não se trata de você dizer pra gente que você está neutro nessa história. Então, a campanha, que é uma árvore, acho que aqui dá para ver um pedacinho de nada, é uma árvore que toma um raio. E a árvore, na hora que toma um raio, você sabe o que acontece, né? Então, deixa de ser árvore. Ela tem um impacto fulminante e ela é eletrocutada, é torradinha. Então, a nossa discussão nesse momento era assim, a questão dos direitos humanos não pode ser separada, e eu acho que a mesma questão lá também da reforma psiquiátrica, ela não pode ser separada de uma democracia, mas não é só essa perspectiva, né, Martinha, da democracia no campo político, tal como a gente entendeu que é esse campo político institucional. É democrática com sujeitos para os quais você desenvolve técnicas. Então, em 2003, na Conferência Nacional de Saúde Mental, a linha era muito clara, assim, ó, se vocês estão dizendo que isso é uma técnica, o FT muda de nome e que isso faz bem para as pessoas, primeiro vocês estão lá na família de vocês. Agora, aqui, para essas pessoas que estão dizendo, né, elas não querem ser tratadas desse jeito, se envolva outra técnica. Não me venha com esse discurso de inevitabilidade de técnica. Então, fundamentalmente, aí, isso é do Geraldo. E tem uma questão aí fundamental, que Marcos Vinícius, então, antes do Gastão Wagner, se é só a gente pegar o texto para saber a partir de quando é que o Gastão Wagner vai falar de clínica ampliada e de clínica participativa, porque no iniciozinho tem umas publicações da Ana Marta Lobos, que fala de clínica extensa, mas não necessariamente no sentido, certo? Que é da participação inalienável do sujeito nos processos que dizem respeito a ele. Então não é qualquer democracia, não é democracia só de técnica, não é democracia só de família, é democracia também para os loucos, porque calados muito tempo, né? Calados e num monólogo, como Foucault vai dizer, aí na perspectiva dele, e a luta antimanicomial e essa relação com os direitos humanos começa. Então são várias campanhas, eu acho que não vale a pena falar mais tanto pelas campanhas. Proteção, cuidar, segurança, sofrimento, mas aí já é uma outra geração, né? Mas Marcos sempre de alguma forma. E eu acho que só para ilustrar também, que eu acho que diz mais respeito à minha militância atual, que começa, né, com Marcos Vinícius, com certeza, na luta antimanicomial, na Renibra, e lá com a Edinha, em Salvador, mas da sensibilidade que Marcos também tinha e da visão que ele tinha. Por exemplo, quando a gente começa, eu estava no sistema conselho, Ana acho que era presidente nessa época, quando a gente começa a pauta de drogas no Conselho Federal de Psicologia, né? Que foi, então, eu estava sendo orientado pelo Edward McRae, que era meu orientador, e quando começou aquela história, quem tem aí em memória, a questão da justiça terapêutica, que não era nem ainda internação compulsória. Era só uma coisa que já é um absurdo, que
uma transição penal é um absurdo, porque para o sujeito fazer uma transição penal, ele tem que abrir mão do direito de defesa dele, ele tem que aceitar uma suspensão de processo, sem se defender, para ele, então, que era essa questão, para ele se tratar. Só que o tratamento, numa chantagem, isso daí pode não ser compulsório, mas isso daí não é abolição, isso não é liberdade do sujeito. O sujeito aí não tá em liberdade, né? E aí, Marcos, sensibilizado por isso, então aí isso foi para o sistema, se lançou um GT sobre justiça terapêutica, até sair então uma posição, naquela época assinada pela Ana, pela parte também, né? E aí sai uma posição em relação à questão da justiça terapêutica. E depois disso, então, a sensibilidade de Marcos e Vinícius também, que nessa trajetória deles de direitos humanos, primeiro aí, né, na luta antimanicomial, da sensibilidade dele de ter compreendido também que o que se anunciava não era coisa boa. Que o que se anunciava não mais, né, na perspectiva dos hospitais psiquiátricos, necessariamente com esse significante de hospitais psiquiátricos, mas o que se anunciava e o que está posto é uma remanicomialização, não como a forma antiga, que isso é difícil, né? Quando a gente não conhece, reconhecer ou identificar, aquilo que a gente falava também, Marcos, a gente não conhece, reconhecer ou identificar de onde o mal vem no momento, onde os espaços de fechamento e de exclusão e de aprisionamento agora estão acontecendo. E Marcos, então, aí já acho que na penúltima gestão, né? Então começa toda essa discussão e toda essa conversa também sobre drogas e sociedade. Direitos humanos, drogas e sociedade. E, por fim também, quer dizer, Marcos aí com essa visão dele, com essa perspectiva dele, começa a entender também que no Brasil especificamente, a questão do proibicionismo e a questão do cerceamento da liberdade dos indivíduos e dos usuários de drogas, especificamente, que você tinha também esse sequestro, ou então essa opressão, especificamente, em relação à questão das drogas e, fundamentalmente, uma outra, né? É que quando a gente já estava nessa coisa da justiça terapêutica, e quando a gente vai fazer as pesquisas, por exemplo, sobre os aprisionamentos, os encarceramentos que têm acontecido no Brasil em função de uso de substâncias psicoativas das lícitas, o que você vê não é uma questão de quem usa o quê, é de qual é a condição social de quem usa o quê. Porque quem está preso por uso de substância ilícita, o que é uma piada, por exemplo, um jovem negro ser preso por porte de maconha enquanto 20 estados americanos você manda comprar na farmácia e entrega delivery, é que os negros desse país, afora também a chacina do povo negro, o genocídio do povo negro, é que quem vai para a prisão por causa de droga ilícita no Brasil é pobre e negro. Então, pensar sobre essas coisas, eu acho que Marcos Vinícius sempre foi um sujeito de tirar, em vários aspectos, né? De tirar a gente do nosso sossego, mas de um sossego neurótico, às vezes ordinário, e de às vezes não se, né, de às vezes não se incomodar, ou então de ter uma preguiça, e preguiça Marcos Vinícius eu não entendia Marcos Vinícius. Eu acho que, mais do que, acho que assim, tem a palavra do Marcos, que eu acho que, só para começar a encerrar, que é numa publicação que ele, acho que da Organizada Federal, que é e é bonitinho chamar uma cartilha, que nem na escola, né? Uma cartilha para a gente estudar, cartilha de direitos humanos. O que a gente tem que entender que não é uma questão de fetiche, não é uma questão assim de opção, e também está para quem está para além também do mera repetição do que tem no Código de Ética, de que o psicólogo tem que ter um compromisso com os direitos humanos. Aí o Marcos Vinícius vai dizer então na abertura: o desenvolvimento de uma cultura pró-vigência dos direitos humanos no interior da sociedade brasileira constitui-se numa tarefa gigantesca que exige o concurso e o apoio de todas as forças progressistas que existem em nosso meio. A afirmação dos direitos humanos como um patamar ético que deve mediar o relacionamento entre todos os sócios. Marx gostava dessa ideia. É do sócio, mas outro ditadozinho que ele adorava
repetir, ele chamava de Zé, o combinado não sai caro. Combinado, o Marcos Vinícius estava falando, toda palavra mesmo que parecesse muito simples, mas era a sofisticação da simplicidade, ele estava falando de um acordo societal. Não existe sociedade saudável sem acordo social entre todos os pares, e todos que estão dentro têm que ser pares, mesmo que eles sejam diferentinhos, sejam prejudicados, não se entendam mais fortes, não se entendam mais fracos, mas todos têm que ser pares e sócios desse campo que a gente vive. Todos os sócios que constituem essa sociedade, entre as esbarra, no caso brasileiro, o desafio da superação do abismo das desigualdades que separam os grupos sociais privilegiados da imensa massa dos descerdados, dos benefícios que uma sociedade industrial relativamente desenvolvida já torna visível. Outro dia eu fiquei pensando, com aquelas contribuições do José Gonçalves Moura Filho, que foi também um dos incentivados na produção aí pelo Marcos Vinícius. Por que às vezes a gente se espanta tanto com o quadro de violência urbana que a gente vive? Se a gente entende, você pega, por exemplo, essa perspectiva aí do José Gonçalves Moura Filho, que quando um sujeito não é visto, é mais do que ser objetificado, né? Quando esse sujeito não é visto, quando esse sujeito então é tratado como objeto, e se não é visto também é tratado como objeto, a gente se pergunta, por que a gente mata barata? É porque a gente não vê a humanidade barata, barata não é sócia da nossa sociedade. E por que a gente se espanta porque as pessoas andam aí se matando? É que elas estão aprendendo desde cedo que o outro é um objeto, que o outro não é um sujeito. O sujeito não validado aí que o Marcos falava. Mas para além dessas dimensões, do desafio da superação do abismo, da imensa... eu voltei para a leitura, senhor. Obrigado pela ajuda aí. Do abismo das desigualdades que separam os grupos sociais privilegiados, da imensa massa de deserdados, dos benefícios que uma sociedade industrial relativamente desenvolvida já torna disponível. Mas, para além dessas dimensões objetivas, que envolvem os elementos estruturais da realidade, a construção de tal cultura pressupõe que se leve em conta, igualmente, os aspectos de subjetividade social que encontram-se abrangidos nesses processos. Tanto naqueles que envolvem a promoção dos direitos humanos, quanto nos que envolvem as suas violações, não podemos descurar da dimensão subjetiva que lhes oferece base de sustentação e de exigência no mundo, de existência no mundo. São valores, ideias, sentimentos e atitudes, cuja direção, para a qual apontam, faz uma grande diferença. Nesse sentido, mais do que assumir essa tarefa, aquela parte que a boa cidadania nos encomenda, cabe à psicologia e aos psicólogos um importante papel, engajando-se no desvelamento dos mecanismos subjetivos, através dos quais se produzem as legitimações ou invalidações das práticas sociais, como tais, favorecem ou mutilam os direitos humanos. Nesse sentido, talvez a primeira empreitada seja de voltar à nossa capacidade analítica, exatamente para a focalização dos saberes e prática dos psicólogos, de modo a verificar as suas inclinações, os seus compromissos, os seus comprometimentos. Até que ponto eles se identificam com a ampliação dos direitos e das autonomias dos sujeitos e dos grupos sociais, e até que ponto eles se colocam na contramão, suscitando o preconceito, patrocinando a discriminação e mantendo o status quo. Quando a Ana Bob falava, eu lembrei daquela resolução, duas resoluções que o sistema teve que criar. E aí, nesse sentido, eu entendo quando você fala dessa coisa do Marcos, porque eu acho que também nisso eu me irmão com o Marcos. Se você perguntasse no campo assim, de uma utopia radical, então não é um ideal, é uma utopia radical. Nesse campo da minha utopia radical, eu acho que tem uns amigos também que, nesse mundo, a nossa profissão não existe. Mas isso para quem estuda também as profissões de saúde, isso não tem um impacto tão grande assim. Um outro mundo, que não é esse, mas que às vezes já teve essa semelhança, nós não tínhamos agentes oficiais
para o cuidado, porque o mundo era outro. Então, não sei se a gente vai voltar nesse mundo, se também outras pessoas aqui estão nesse mundo, que a gente não tem que ter um outro agente que às vezes não tem o carinho e às vezes não tem o zelo, mas só tem o cuidado frio na relação com o outro. Através desse material que aprendemos, que apresentamos à apreciação dos colegas, a Comissão Nacional de Direitos Humanos do Conselho Federal de Psicologia pretende manter-se fiel ao seu objetivo de contribuir para a elucidação dos nexos existentes entre psicologia e direitos humanos. Buscamos, por seu intermédio, abrirmos a via da construção de uma reflexão coletiva que nos possibilite, como profissionais e cidadãos, participarmos ativamente na construção dessa cultura dos direitos humanos, contribuindo para a elevação do patamar ético dessa sociedade em que vivemos e na qual viverão os nossos filhos. Brasília, agosto de 2003, Marcos Vinícius de Oliveira e Silva. Só para retomar a resolução do racismo e a resolução sobre a questão da sexualidade, porque Marcos tinha esse entendimento também. O sistema conselho não é para proteger os psicólogos da sociedade. O sistema conselho e o que a gente entende de construção de um projeto coletivo de profissão tem que ser construído participativamente, não só com os psicólogos, que é uma outra herança fundamental, acho que do Marcos Vinícius, a Ana Bock me corrige, porque é a história viva também, é que o Marcos Vinícius contribui para a democratização desta profissão, e essa profissão deixa de ser verticalizada, e essa profissão se reúne e tenta fazer um acordo social de tempos em tempos, para dizer assim, quando é que nós vamos? Qual é o nosso projeto de profissão? Como é que a gente se posiciona? E não tem como fugir dessa posição política. Porque eu acho que quem entende, por exemplo, a dimensão do convívio, quem entende como é fundamental o outro na relação e o outro no desenvolvimento de uma criança saudável, tinha que ir para a praça para defender a possibilidade ou a necessidade de que as pessoas que precisem ser cuidadas de uma outra forma e não em espaços de exclusão. E não em espaços de violação. Que é como, por exemplo, a gente vê agora essa questão da violação, que é uma patetice que está acontecendo em São Paulo, né? Eu sempre achei engraçado quando o Estado corre atrás do cidadão para poder cuidar, que ele nunca tinha feito isso antes. Então, isso é mentira, não é para cuidar. Se fosse para cuidar, tinha cuidado antes. Vocês, Senabok, lembra quando a gente fez aquele Tribunal dos Crimes da Paz, lá em Brasília, e tinha aquele promotor que não foi morto, mas foi desaparecido depois, que era o promotor que vivia com fusquinha, era um promotor assim, de carreira, desapareceu aquele promotor federal, e esse promotor também ajudou nesse tipo de argumento. Crime de Estado não é só quando a gente tem estado de exceção e você tem a violação física, no sentido assim, com armas, e a pessoa entra na sua casa ou entra no seu ambiente de trabalho. Essa violação, ela também se dá, às vezes, dessa maneira que a gente entende como pouco visível, ou, às vezes, difícil de você criar um anteparo em relação a ela. Então, acho que não tem como a gente fugir dessa conexão, dessa herança que Marcos Vinícius deixou para a gente, dessa relação inextricável, que não dá para ser separada entre psicologia, a nossa prática profissional e o respeito de mais do que os direitos humanos, porque os direitos humanos, se a ONU acabar, de repente é significante e muda. Mas a liberdade do ser humano, e como a liberdade ao ritmo, a liberdade ao espaço, como essa liberdade, ela é estruturante e fundamental para o ser humano, psiquicamente ou biopsicossocialmente saudável. Acho que essa é o nosso tributo a Marcos Vinícius, e foi ter ajudado a tecer e a construir essa herança que fica para a psicologia brasileira. Obrigado.